Bom dia, vamos à nossa última pregação em Números, é a pregação 38 de Números, quase chegamos em 40. Números 33, versículos 50 a 56. Diz assim, Números capítulo 33, versículos 50 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra de Canaã, claro. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas. Ilhargas quer dizer lado. E vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija na explicação. Novamente uma questão difícil, e Deus mandar os judeus entrando na terra eliminarem os povos que estavam lá por serem pagãos, mas dá-nos, então, sabedoria para entender, pelo menos até certo ponto, o que se passa aqui e aplicarmos para os dias de hoje, que é bem diferentes, mas há uma correlação espiritual para os que somos da Igreja de Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Últimas instruções de Moisés antes de morrer. Estava bem perto já da morte, que Deus anunciara a ele que ele ia morrer, e não ia entrar na terra prometida, já falamos nisso. E Moisés então morreria logo depois disto, e Josué assumiria a liderança do povo e faria entrar na terra prometida aquele povo. Antes de se apossarem da terra e lá habitarem, eles tinham uma missão muito espinhosa para fazer, muito dura: desapossar todos os moradores que encontrassem lá. Aqui não fala em matar os moradores, apenas desapossar de lá totalmente. Mas na prática, como iria fazer isso? Pedir para eles irem embora? Dá licença, nós somos o povo de Deus, entendeu? E Ele nos deu essa terra todinha aqui, então, por favor, vão embora, que nós vamos ficar aqui sem um morador, que é a ordem dele. Por gentileza, podem se retirar. Claro que não. Só havia uma maneira: guerra e destruição total. Isso está claro, não aqui, mas em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 16 a 18. Moisés, recapitulando, Deuteronômio é um livro de recapitulação de Moisés, do que tinha acontecido. Assim farás, 16, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixareis com vida tudo o que tem fôlego.
Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os feruzeus, os heveus e os jebuseus. Aí ele explica. Para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecariam contra o Senhor, vosso Deus. Então, juntamente com as pessoas, eles deveriam destruir todas as pedras com figuras, imagens, ídolos. Nada deveriam deixar lá que fizesse o povo a idolatrar, a se afastar de Deus. Este é o ponto. Na pregação passada, eu expliquei já bastante dessa questão, não vou precisar repetir tudo, mas lá, Deus havia mandado matar mulheres midianitas que haviam seduzido homens judeus. Então, armando como que um laço para o povo judeu, um laço na área espiritual de levá-los a adorar os mesmos deuses e tudo mais e se cruzarem com eles. Já comentei isso, que era duríssimo entender aquilo, mas tentamos explicar. Esta ordem aqui é mais dura ainda, porque trata-se de matar pessoas que não fizeram nada com eles. O princípio é o mesmo, eu vou repetir rapidamente, não mais naqueles detalhes, mas como a Bíblia insiste nesse ponto do Velho Testamento, significa que nós devemos insistir um pouco também. Para ser um povo separado e santificado ao Senhor, Israel não poderia conviver com os povos imorais e idólatras, porque a idolatria, na época, inclusive, era quase, não vou dizer sinônimo, mas andava junto, incluía muita imoralidade, muitas abominações terríveis, sexuais. Então, Deus não queria de jeito nenhum o povo dele, que tinha toda aquela lei que ele tinha dado a Moisés no Monte Sinai, de um nível moral elevadíssimo e espiritual. Deus queria isolar o povo dele dessas coisas. A única maneira era eliminá-los. Era então uma questão de sobrevivência da parte de Israel. Ou era eles, ou eram os cananeus. Não tinha jeito. E quando eu falo aqui sobrevivência, não é que o povo iria deixar de existir, não é esse aspecto, mas uma sobrevivência como um povo vivendo abençoado e privilegiado por Deus, protegido por Deus, escolhido por Deus. Ou é assim, ou vocês vão se prostituir com esses povos aí, e eu vou abandonar vocês. Vocês não vão subsistir como o meu povo, e como eu gostaria de ser o seu Deus. Ou é uma coisa, ou é a outra. Não há escolha. Dois aspectos, além do que eu comentei e tudo que eu disse na pregação passada, estou só aqui pincelando. Deus é criador. Nunca esqueça isto, meu irmão, meu amigo, nunca esqueça isso. Deus é quem dá a vida. Então, quem dá a vida tem o direito de tirar. De um velho, de uma criança, de um recém-nascido, até de que nem nasceu. Ele tem o direito. Nós não temos esse direito. E olha lá, porque nas guerras nós temos a parte de matar quando ele autoriza. Outra história. Mas nós não temos o direito. Dizer, esse camarada aqui é meu inimigo, não gosto dele não, mata. E Deus também mata quem ele quer, eu vou matar também. Não. As criaturas humanas, ele não deu essa liberdade. Ele tem. Então, a forma como Deus vê a morte é
obviamente, muito diferente de como nós vemos. Então, nós temos a tendência de achar uma barbaridade isso que Deus fez, dentro dos nossos padrões, da nossa maneira de ver. Obrigado. E o que seria, de fato, se nós fizéssemos isso, da nossa cabeça, da nossa mente. A decisão de fazer aquilo seria uma barbaridade. Os judeus não decidiram fazer isso, eles fizeram, porque Deus mandou. Então é de Deus a responsabilidade. É de Deus. Então, se você quiser questionar, culpar, duvidar da justiça, da bondade, o que for, você vai ter que entender um pouco mais da natureza de Deus. E muito cuidado quando você fizer esse estudo, não é nem o cuidado a fazer o estudo, mas a fazer o julgamento. Tenha muito cuidado. Se você não pode julgar o coração de um ser humano, o ser humano não tem autorização de Deus nem para julgar alguém, o coração de alguém. Para julgar as atitudes de alguém, nós temos autorização, claro. Os próprios tribunais estão aí as igrejas têm autorização para examinar a parte da sua membresia e avaliar o comportamento dos crentes, mas uma coisa visível. Agora você dizer, não, eu sei o que tem dentro do seu coração, proibido. Você não sabe. Deus sabe. Então, os homens são muito rápidos em querer julgar a Deus. Se eles não conseguem nem julgar os homens direito, eles erram, além de serem proibidos. Então, não esqueça isso. Deus é criador e a morte aos olhos dele é completamente diferente do que é a morte aos seus olhos. Segunda coisa, os cananeus não eram inocentes. Olha, mais ou menos 500 anos antes disto, Deus disse a Abraão algo interessante. Eu vou ler, não precisa você chegar lá não, que eu chego rápido e vou ler. Deus falando com Abraão 4, 5 séculos antes. Ele disse assim, na quarta geração tornarão para aqui. Ele estava falando que eles iam para outra terra, no caso o Egito, e depois voltariam do Egito para esta terra onde Abraão estava. Por isso que Deus diz, vão sair daqui, passar 400 anos fora, no Egito, e vão voltar para cá. É 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Que amorreus? Exatamente um daqueles povos que estavam lá e que Deus mandou dizer, destrói. Então, 500 anos antes, Deus tinha dito para Abraão, a medida desse povo, do que eles me irritam e do que pecam contra mim, está aumentando, Abraão. E um dia eu vou eliminá-los, ou mandar que se elimine. Então estava já nos planos de Deus há muito tempo, e os amorreus, e os cananeus, e os outros lá, pecando, séculos, e ofendendo a Deus. Isso ninguém vê. Se não quiser ver, claro. Aí Deus disse, tá bom, encheu a medida. E quando eu falo em povo. Claro, não deixa os meninos. Ora, menino com pouco tempo é adolescente, rapaz, se reproduz, tudo de novo, não é claro. Voltando ao nosso Números 33. Falei ainda mais na vez passada sobre santidade, expliquei melhor, mas vamos para frente. Então, Números 33, versículo 54, nós lemos aqui o critério de distribuição, né? Era por sorte o lugar de cada tribo de Israel, 12 tribos, e pelo tamanho numérico, a área de cada um. Não vamos entrar em detalhes. Versículo 55 e 56, que é onde eu encerro, inclusive, a leitura, o que eu vou explicar, é muito importante. Diz assim, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos. Já experimentou um grãozinho de areia no seu olho? Bem pequenininho. Agora imagine um espinho no seu olho. Espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. É o lado, é o flanco do ser humano aqui, a lateral.
como umas lanças o tempo todo. E vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros, como pensei em fazer-lhes a eles? Então, Deus revela aqui o que ocorreria se os judeus não limpassem totalmente a terra da presença dos cananeus. Duas coisas. Primeiro, os que ficassem na terra, os cananeus, seriam então como espinhos nos olhos e umas lanças dos lados. Essa perturbação seria principalmente de ordem moral e espiritual, e mais aos olhos de Deus. Os povos não iriam sentir isso muito, o povo judeu não iria sentir isso muito não, porque ele ia amolecendo, espiritualmente amolecendo, esfriando, se afastando. Breve que aconteceu várias vezes isso, estavam muito misturados com a idolatria, paganismo, numa boa. Então não é que eles, que pena, estou com os espinhos dos meus olhos, porque eu entrei na idolatria desse povo. Não, isso é uma descrição de como Deus via. Vocês estarão muito, muito prejudicados espiritualmente, aos meus olhos, estão estragando vocês, esses povos vizinhos, os que ficaram. Vocês estão se expondo a grandes perturbações. Eu estou dizendo, pelos meus padrões. Não é que o povo ia se sentir mal. Era para se sentir. E certamente os mais fiéis se sentiram. Mas, de uma maneira geral, o povo que ia, aos poucos, ia degenerando espiritualmente? Não. Os fiéis, sim. Segunda coisa, é que se Israel não obedecesse e se desviasse de Deus, terminaria recebendo a mesma punição reservada aos cananeus. Morticínio, não extermínio. Porque havia promessa de Deus, claro, com relação ao povo de Israel, lá em Abraão. Morticínio e expulsão da terra. Então, perda que Deus tinha prometido, muitas bênçãos que Deus tinha prometido iriam ser perdidas. Eles agiram como Deus mandou? Não. Poderia ler muitas passagens. Eles, de fato, se dedicaram com vigor à conquista, e tiveram muito trabalho, energia despendida, guerras contra aqueles povos, planejamento, esforço, houve muito isso, mas não tiraram todos, como Deus mandou. Israel foi se corrompendo aos poucos, dividiu-se em dois reinos, o chamado Reino do Norte, o Reino do Sul, e cada um desses dois pedaços de Israel foi dominado e exilado em momentos diferentes. Um pelos assírios, 722 a.C., e outro por Nabucodonosor, os babilônios, em 605, em uma etapa de uns 15 ou 20 anos de domínio e exílio para a Babilônia. Os dois reinos, ou seja, Israel inteiro. Muitos morreram, muitos de maneiras terríveis. Deus fazendo o que tinha dito. Então, o que eu quero aplicar seria mais ou menos assim: melhor do que nós nos chocarmos com a violência ordenada por Deus nessa conquista, melhor do que isso é aprender sobre a santidade de Deus, a soberania de Deus e o quanto Ele preza pela santidade dos que são dele. Na época, os judeus, e hoje, a igreja, que é o povo escolhido de Deus. Muitas coisas nós podemos aprender para nós hoje, tirando lá do que Deus quis e fez e advertiu aos judeus da época. Para nos mantermos puros e consagrados a Deus, nós temos de destruir totalmente um grande responsável que nos leva ao pecado. O assunto não é destruição de inimigos que vão nos prejudicar espiritualmente, esse é o assunto lá. Pois é perfeitamente aplicado isso para o crente no Novo Testamento, quando manda
matar uma parte de você próprio. Alguém se converte a Cristo, torna-se uma nova criatura, mas ao mesmo tempo continua com a natureza terrena perturbando, ainda viva e atrapalhando o desenvolvimento espiritual, junto com a pureza, a santidade e a obediência dos altíssimos padrões morais e espirituais que Deus quer para os seus crentes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então há uma guerra. Paulo diz que é uma guerra, uma luta da carne contra o espírito. Todo crente sabe disso, conhece essa luta muito bem. Quer uma coisa, mas não quer, mas quer. Eu não vou mais pecar deste jeito, isso é um absurdo. Amanhã está pecando de novo. Como é que pode um negócio desse? E ele fica com raiva de si mesmo, e não pode, ora a Deus, e pede ajuda, e vai, aí aquele pecado ele até consegue dominar, e aparece outro, e vem outro, é uma luta, e vai ser o tempo todo. Então o crente tem um inimigo, ele tem basicamente 3 inimigos, o mundo, o diabo e a própria carne, ou seja, essa natureza terrena que ainda está dentro dele e que o atrapalha muito. Vamos deixar o diabo de lado nesse contexto aqui, o mundo vamos deixar de lado, e a carne, que é sua. O mundo é muito complexo como inimigo, é todo o sistema mundano, claro, contra suas atrações pecaminosas. O diabo é um ser poderosíssimo, um anjo de Deus maligno, um anjo de Deus que se rebelou contra Deus, tornou-se maligno, arqui-inimigo de Deus, um anjo maligno. Que temos a maneira de tratar Satanás como inimigo, mas não é o que nós vamos tratar aqui. Um desses 3 inimigos é você mesmo, aí é com você. Aí é com você. Ele não vai dizer, você mate a natureza terrena ou a carne do outro. Não, eu posso orar pelo outro, ajudar o outro, dar conselhos, mas eu matar a inclinação de pecar do meu irmão em Cristo, como? É dele. É uma questão dele, o inimigo é ele próprio. Então nós vemos claramente aqui que o crente deve matar a sua natureza terrena. Matar. Vamos lá. Não dá para dizer natureza terrena, ou Mauro pecador, saia daqui. Seria bom, viu? Saia daqui, saia da minha mente, saia do meu coração, saia do meu espírito, me deixa em paz. Porque desde que me converti a Cristo, eu quero adorá-lo, eu quero glorificá-lo, eu quero ser santo, puro, separado para Deus, sai de mim. Pois não, aí a carne foi-se embora. Já imaginaram? Não acordou, não tem mais nem vontade de pecar. Vai ser no céu assim. Aqui não. Então, se não pode ser, como os judeus não podiam dizer, cananeus, por favor, deixem a terra de vocês, mate. Eu quero é que não tenha cananeu nenhum para tentar vocês. Sua carne não vai embora sozinha, não. Mate. Colossenses 3, 5 a 8. Agora eu quero todo mundo lá. Diz assim, Colossenses 3, 5 a 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Morrer. Não é ferir, é morrer. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas coisas andastes outrora, noutro tempo, quando vivis nela, antes da conversão a Cristo. Agora, porém, despojai-vos, tirem, elimine, mate, igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, e continua a passagem.
Então é clara a ordem. Mais uma passagem, Romanos 6, de 6 a 7. Romanos 6, de 6 a 7. No 5 diz, Romanos 6 e 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Isso não é tão simples. Aos olhos de Deus, já estamos quites com Deus, desde que aceitamos Cristo como Salvador. Então, quando Deus olha para um salvo em Cristo, ele não vê mais pecado, ele só vê a justiça de Cristo que o lavou com seu sangue. Então, pelo julgamento de Deus, aquele crente está totalmente livre de pecado, pelo julgamento, ou seja, ele está agora fazendo parte da família de Deus, co-herdeiro com Cristo, o céu é sua pátria, está selado pelo Espírito Santo, ficou ali. Por isso que dizemos, o crente não perde a salvação, pode se desviar para lá, para cá, se afastar, mas se é crente, não perde a salvação, porque é um assunto resolvido. O senhor está acabando de dizer que a Bíblia manda nós matarmos a nossa carne. Sim, porque aos olhos de Deus, ele não vê mais pecado em nós. Mas é óbvio que nós temos pecado, isso irrita Deus, isso magoa Deus, não há ponto de dizer, você voltou ao que era antes, esse pecado seu agora que você cometeu aí, vai lhe condenar ao inferno? De jeito nenhum. Mas eu não quero esse pecado na sua vida. Eu não quero um pecado na sua vida. E sabe de uma coisa? Eu vou lhe disciplinar. Eu vou lhe dar umas surras. Como pai, que eu lhe amo, eu quero melhor, como um pai disciplina um filho, eu vou lhe disciplinar. E você vai sofrer um bocado. E a Bíblia fala que às vezes essa disciplina, sabe o que é? A morte. Deus mata um crente. Crente que está muito longe de Deus e pecando, ele está correndo um risco altíssimo de vida. Porque há casa em que Deus leva o crente. Para onde? Para o céu. Ele é crente, então o lar dele é o céu. Mas ele não está no céu ainda, ele está na terra. Então Deus diz, olha, na terra é pureza total. Eu não quero um pecado na sua vida, nem no seu pensamento, nem um. Eu não quero. Mas, Senhor, é a minha natureza terrena que ainda está em mim. Mate. É a ordem. Mas eu não consigo. Já é outra coisa. Como eu vou cumprir isto? Ou talvez sendo mais exato, como eu vou tentar cumprir isto? A Bíblia fala, a Bíblia orienta de como o crente pode partir para este assassinato aprovado, ordenado por Deus, matar a si próprio, uma espécie de um suicídio da carne. A Bíblia dá alguma orientação? Muitas, eu não vou tratar aqui, a hora eu estou encerrando, não é o nosso caso, neste momento. Mas claro que a Bíblia dá muitas orientações, muitas, para o crente andar neste rumo. Ah, mas eu não vou conseguir matar tudo. Trate com Deus, converse com Deus, confesse a Ele a sua incapacidade, mas a sua vontade é de matar, mas a capacidade não está acompanhando a sua vontade, tem um desequilíbrio aí, diga para Ele, peça ajuda e vá seguindo todos esses rumos que a Bíblia orienta para que você elimine o mais que puder, pelo menos, da carne, da sua natureza terrena. É isto. Você vê que é uma aplicação praticamente perfeita da história lá dos judeus com os cananeus. E o mesmo Deus, o mesmo princípio, mesma coisa.
com a mesma dedicação e intensidade com que os judeus deveriam destruir lá os amorreus, os cananeus, devemos destruir a nossa natureza terrena. As consequências de não matar, a mesma dos judeus. O inimigo nos perturbará, a nossa natureza terrena vai ficar como espinho nos nossos olhos, uma lança nos nossos lados, vai nos perturbar muito, continuará nos levando ao pecado. Não vamos ficar livres totalmente para servir a Deus como nós gostaríamos e terminaremos disciplinados por um Pai maravilhoso, que nos ama muito, nos salvou pelo Filho dele, Jesus Cristo, mas que tem que disciplinar os seus filhos e podemos sofrer muito e perder grandes bênçãos de Deus nesta terra por causa disto. Então, termino perguntando a você que é discípulo de Cristo, que tipo de esforço você tem feito para manter o pecado inoperante na sua vida? Tem alimentado a sua carnalidade com as coisas do mundo? Há uma passagem de 1 João que eu não vou ler, vou deixar no site. Tem se afastado das atrações pecaminosas do mundo, não só alimentado, ou deixar de alimentar, mas se afastar, sair de perto. Ao mesmo tempo em que se afasta do mundo, tem se achegado a Deus, num movimento contrário, né? Se afasta do mundo e se achega a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos mantermos puros e separados para Deus, numa luta constante, mortal, contra a nossa carne, nossa natureza terrena, até o dia que partiremos para o céu e estaremos eternamente livres desta desgraça. E totalmente agora em condições de cumprir, de fazer, realizar o que nós ansiamos desde a nossa conversão. Glorificar a Deus, adorá-lo de maneira mais perfeita que pudermos, totalmente puros de pensamento, de tudo. Esse é o céu que nos espera. Enquanto aqui é luta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumprir estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.